Muito bem, no estudo da lição número 10, na parte de quarta-feira, estamos falando sobre como podemos alcançar os não alcançados. O apóstolo Paulo foi até Atenas, viu a quantidade de deuses que eles adoravam, teve compaixão daquelas pessoas, passou e viu um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, então, tinha divisão de opinião. Algumas pessoas disseram que quem é esse paroleiro que está aqui contando fábulas? Depois levaram Paulo até o Areópago, o local onde eles faziam os discursos. Eram assim muitos filósofos, e Paulo então elogiou os atenienses, dizendo: olha, em tudo vos vejo religiosos, porque eu, passando pelo meio do vosso santuário, eu vi um altar ao Deus desconhecido, e eu quero apresentar esse Deus. Então Paulo, naquele momento, resolveu dar uma identidade a esse Deus desconhecido, dar assim uma significância para que eles pudessem assim dizer: estamos adorando de maneira correta. Eles eram muito criteriosos nessa questão de adoração. Por isso que Paulo teve cuidado de não confrontar a crença deles, que acreditavam num Deus chamado Zeus, que era o Deus dirigente, o Deus maior do Olimpo. E para eles o Olimpo era um lugar sagrado, assim, numa região da Grécia, onde os deuses habitavam. Tinham pelo menos 12 deuses principais, mas eram deuses egoístas, orgulhosos, que não se importavam com as pessoas. E Paulo estava apresentando agora um Deus que se importava com as pessoas. Pergunta número 4. Como Paulo iniciou sua abordagem sobre o Deus desconhecido para conseguir a atenção das pessoas? Conseguir a atenção era muito importante, porque Paulo estava ali para discursar e as pessoas estavam ali para discutir. Então Paulo tinha que ser o mais assim diplomático possível para não criar um empecilho, não criar um problema e assim a sua viagem ficaria perdida. Então Paulo quis ser o mais diplomático possível para que ele pudesse conquistar a atenção das pessoas. Pergunta número 4. Quando Paulo apresentou o Deus desconhecido, que abordagem ele usou para chamar a atenção das pessoas? Vamos ao livro de Atos, capítulo 17, versos 23 a 27. Diz assim, Paulo dizendo: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o céu, a terra, o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor de tudo que existe no céu e na terra. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco ele é servido por mão de homem, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá tudo para todos, ele dá a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a raça dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos e os limites que eles deveriam habitar, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Esse Deus que eu vos anuncio não está longe de vós. Então a pergunta, como Paulo abordou a questão do Deus desconhecido para chamar a atenção dos atenienses? Resposta: Paulo incluiu em sua abordagem uma forma diplomática, falando do Deus grandioso, do poder desse Deus criador, que se importa com os seres humanos. Esse foi o ponto principal. Um Deus que se importa com os seres humanos, para mostrar que os amava e desejava estar com eles. Como os atenienses tinham deuses diversos, e que tinham assim reações humanas, tinham inveja, tinham ciúmes, então eles brigavam entre eles, os deuses, né? Então se olhar os deuses Mercúrio, Atenas e outros deuses, eles brigavam entre si, e então existia até família de deuses que tinham inveja um do outro. Então Paulo disse: o Deus que eu estou mostrando é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles faziam oferendas para os deuses, matavam pessoas, matavam animais, ofereciam fruta, se lambuzavam de óleo, de graxa, de manteiga para se oferecer aos deuses, faziam orgias dentro dos templos, tudo para assim atender os deuses. Então Paulo disse: o Deus que eu estou apresentando, ele não precisa de nada disso. Pelo contrário, é ele que vem nos atender, é ele que vem nos ajudar. Dessa forma, Paulo começou a mostrar um ponto alto na presença de Deus. Paulo deu um rosto para esse Deus desconhecido. Ele falou: e esse Deus veio à terra. Esse Deus se chama Jesus. Viveu entre nós, conheceu nossas dores e voltou para o céu. E ele continua cuidando de nós. É esse o Deus que eu vos anuncio.
Então, isso criou para o apóstolo Paulo uma atenção muito grande. Foi uma tática muito especial. Ele respeitou a crença dos atenienses e introduziu ali algo que eles estavam precisando, que era uma explicação sobre quem é esse Deus desconhecido, um Deus melhor do que todos os deuses que eles possuíam. Lógico que Paulo não falou isso, porque senão criaria um choque. Mas Paulo mostrou que esse Deus era totalmente especial. E as pessoas aqui iam criar a dedução. Se esse Deus veio aqui, se preocupa com as pessoas, se esse Deus não é para ser servido, ele que nos serve, então esse é um Deus maravilhoso. Então era isso que Paulo queria. Tá? Então isso é importante quando nós fazemos esse tipo de abordagem, respeitando a crença das pessoas para que elas possam entender aquilo que nós estamos explicando. Havia numa certa cidade do Oriente Médio um árabe, que ele era um velho fabricante de imagem. E um dia ele ouviu o missionário falando sobre o Deus do céu. Ele olhou de longe, ouviu e ficou ali ouvindo. Ele ganhou uma Bíblia. E então, quando ele estava na casa dele, no sofá, deitado, começou a pensar: puxa vida, eu sou um fabricante de imagens. Aquele missionário falou de um Deus criador, um Deus que se mexe, um Deus que veio aqui e viveu entre nós, um Deus que curou pessoas, ressuscitou pessoas. Que coisa interessante. E eu vendo imagens de deuses que não fazem nada. E esse homem abriu a Bíblia e Deus assim foi misericordioso com ele. Salmo 115, verso 4 a 8. O homem começou a ler e diz assim: os ídolos são de prata e de ouro, obra das mãos de artista, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem. Os que os fazem são semelhantes a ele. Essas palavras que o homem leu na Bíblia tocaram fundo no coração daquele homem. Isso não acredito. Então eu sou um fabricante cego. Eu faço imagens que não fazem nada. E o missionário me apresentou um Deus que faz tudo. Ele foi na casa do missionário. Me explica isso aqui. Mostrou a Bíblia. O missionário disse: olha, Deus mostrou isso para o senhor. E conversou com aquele homem. Ele disse: eu quero saber sobre esse Deus, sobre esse Jesus. O missionário passou umas 3 horas conversando com aquele homem. Ele disse: pode parar, missionário. Eu acredito nesse Deus chamado Jesus. A partir de hoje, não fabrico mais imagens. Os dois se ajoelharam, o homem se entregou a Jesus e houve festa no céu por mais uma alma que se entregou. O missionário não confrontou com o artífice, o criador das imagens, mas ele só mostrou que existia algo diferente, de maneira cordial. E aquele homem foi tocado pelo Espírito Santo. Então é isso que devemos fazer. O Espírito Santo é que faz o trabalho. Não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito Santo. Nós só temos o dever de apresentar. O Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Paulo utilizou na sua fala alguns conceitos para ser ouvido pelos atenienses. Elogiou a devoção deles, mostrou que conhecia a cultura religiosa deles, atendeu de forma carinhosa a carência espiritual que todos nós temos e, finalmente, mostrou que rejeitar o amor de um Deus tão pessoal, um Deus que se preocupa conosco, é uma desonra. E desta forma, Paulo ganhou a atenção dos atenienses. Deus nos abençoe. Possamos também ser sábios na questão de apresentarmos Jesus Cristo e as nossas mensagens para as pessoas. Às vezes nós somos muito diretos, queremos apresentar o sábio, queremos apresentar a adoração de imagem, e as pessoas se assustam. Calma, vamos devagar. Vamos primeiro cativar a atenção das pessoas, fazer como Jesus fazia. Se inteirava do que as pessoas precisavam, se unia com as pessoas, descobria a necessidade das pessoas, ganhava confiança, depois então mostrava o reino de Deus. Obrigado, Senhor, pela mensagem da lição de hoje. Ajuda-nos a termos tática, sabedoria, para ajudarmos outros a entender a Tua palavra e a mensagem de salvação. Agradecemos em Teu santo nome. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Fique com Deus.